Se nós, seres humanos imperfeitos, somos capazes de fazer o bem, quanto mais o Pai. Olá, seja bem-vindo. Aqui nós estudamos a Bíblia. Estamos juntos estudando o Evangelho de Lucas. Agora estamos no capítulo 18. Lucas, esse homem, um médico de fala grega, chamado Lucano, Lucas é o diminutivo, foi um companheiro de viagem do apóstolo Paulo, fez uma extensa pesquisa e nos deixou então o seu legado, o Evangelho de Lucas e também o livro de Atos dos Apóstolos. Mas estamos aqui em Lucas, então, capítulo 18, no meio de uma série de ensinos de Jesus por meio de parábolas. Parábolas são histórias, são contos, são coisas da vida cotidiana, ou pelo menos coisas conhecidas para as pessoas, que Jesus usa para ensinar verdades superiores, verdades espirituais. Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Veja que Lucas aqui nessa parábola, diferente de outras, ele já nos diz antes mesmo da parábola qual é a finalidade dela. É para a gente aprender a orar sempre e nunca desanimar. Então, Jesus disse o seguinte: em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem se importava com os homens. Isso, em qualquer época, em qualquer cultura, é uma coisa muito ruim. Alguém que não tem referência. Imagine que a pessoa que julga a vida dos outros é alguém que não tem referência. Ele não se importa nem com os seres humanos, nem teme a Deus. Então, é uma pessoa que se torna muito perigosa nessa posição que ela está. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele suplicando: faz-me justiça contra o meu adversário. A viúva nessa sociedade, e em muitas sociedades, era o ser mais frágil, porque era mulher, e mulher não era detentora de comércio, de força física para realizar trabalho braçal. A posição social da mulher era uma posição em que ela não tinha acesso a uma série de profissões, e ainda viúva, sem ter quem a sustentasse. Uma situação muito ruim. E ela ia a esse juiz pedindo justiça contra o adversário. A ideia de justiça aqui não é que fosse uma vingança, mas que ele fizesse o que era certo. Ou seja, uma mulher frágil tinha um adversário e ela precisava que o juiz determinasse uma sentença para resolver a situação dela. E aí, por algum tempo, esse juiz se recusou. Ele era uma pessoa que não se importava com os seres humanos, não temia Deus. Mas, finalmente, ele disse a si mesmo: embora não tema a Deus e nem me importe com os homens, essa viúva já está me aborrecendo. Eu vou fazer justiça para que ela não venha mais me importunar. Então, Jesus está ensinando que um juiz malvado, um juiz errado, ele faz o seu julgamento, ele realiza o que é necessário simplesmente por economizar os ouvidos. Então ele faz isso e resolve o caso da viúva. Então uma insistência diante de alguém iníquo, de alguém mau, trouxe o resultado. E aí o Senhor faz o seguinte: ouçam o que diz o juiz injusto. Por acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo com que esperem? Eu digo a vocês, Ele fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra. Aqui Jesus usa um tipo de ensino que é muito comum no ensino judaico, que é o ensino do quanto mais. Ele ensina algo referente a uma situação inferior e fala assim: se nessa situação inferior funciona, quanto mais naquela situação superior. Ou seja, se um juiz injusto faz justiça para alguém que insiste, quanto mais Deus que é justo e que é bom. Há diversos ensinos de Jesus desse tipo, fazendo essa lógica do quanto mais. Como, por exemplo, você que é mau, se seu filho pede um peixe, você não vai dar uma cobra. Quanto mais Deus que é bom. E aqui então ele ensina algumas coisas. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? Veja que ele não está dizendo que ele vai responder e vai atender pedidos específicos. Ele fala fazer justiça. O conceito de justiça na Bíblia ele é diferente do nosso. O nosso está muito mais ligado a poder judiciário e o da Bíblia está muito ligado a ações do indivíduo. O tzadik, o justo, era alguém que cuidava do necessitado. Veja que nós pensamos em justiça basicamente quando há uma disputa entre duas pessoas. Fazer o justo é dizer quem tem razão. Na realidade judaica, na realidade da Bíblia, na realidade hebraica, fazer justiça são as ações do dia a dia que o indivíduo faz e que essas ações tornam concreto o desejo de Deus.
Então, uma pessoa que vê um necessitado e se compadece está produzindo justiça. Não necessariamente porque ela contrapõe esse necessitado a algum agressor, mas simplesmente viu alguém lá com fome, deu-lhe um prato de comida. Isso é um ato de justiça, assim diz a Bíblia. Então o Senhor fala que Deus vai fazer justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite. Até o termo escolhidos aqui, algumas pessoas distorcem bastante, dizendo que Deus faz essa acepção de pessoas que a Bíblia fala que Ele não faz, né? Deus escolheu os seres humanos para estarem com Ele. Infelizmente, muitos seres humanos decidem não fazer isso. Então, quem são os escolhidos? São seres humanos. Mas a gente tem a opção de não andar com Deus, como a maioria opta. O Senhor fala que Deus fará justiça aí depressa. O termo depressa aqui no português, ele dá uma conotação que não é a correta do texto grego. A ideia lá no grego não é que vai ser logo, a pessoa pede e já recebe. Mas que Deus, quando vai agir, quando chega o momento da ação divina, essa ação não se demora, essa ação é rápida. É como alguém que está esperando o momento oportuno para tomar uma ação. Alguém vê uma situação e tem a hora certa de agir. E quando chega a hora, age rápido. Assim é a resposta de Deus. E o Senhor fala que quando o Filho do Homem vier, essa expressão Filho do Homem, né, é Jesus falando dele mesmo, ele fala que ele vai chegar. Ele já estava ali falando. Então, o que se refere a isso? A volta de Jesus. Então ele fala, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Encontrará confiança naquele que promete? Fé é isso, né? A certeza das coisas que a gente não vê. Então, haverá isso ainda quando o Filho do Homem voltar? Essa é a pergunta que nós devemos fazer, porque ele ainda não voltou. E a gente vê a fé de muitos desaparecendo, ainda que nesse momento a fé de muitos esteja sendo acesa agora. A chama está se aquecendo para muitas pessoas. Mas os cristãos ainda permanecerão em oração? Ainda permanecerão pedindo a Deus as coisas corretas quando Jesus estiver voltando? Isso ainda vai acontecer? É a pergunta que não está aqui respondida. Nós precisaremos respondê-la em nossas vidas, no nosso dia a dia. Então, ali havia algumas pessoas que confiavam na própria justiça e desprezavam os outros. Qual era a ideia aqui? Eram pessoas, basicamente autoridades religiosas, que consideravam que elas tinham participação no reino de Deus porque elas mereciam, porque elas eram tão especiais, elas faziam tudo correto, que era praticamente como se Deus fosse obrigado a recebê-las. Então eram pessoas que confiavam muito na justiça própria, enquanto que a Bíblia, desde o Antigo Testamento, ensina que o homem peca e que é a misericórdia, a bondade, a graça de Deus que alcança o homem. O homem não pode alcançar a Deus pela justiça própria. Inclusive hoje há pessoas que em parte seguem o cristianismo, em alguns termos, algumas posições adotam ideias de Jesus, mas em outras rejeitam, porque consideram que o ser humano pode chegar a Deus pelas próprias ações. E, aliás, é apenas pelas próprias ações que o ser humano chegaria até Deus. Enquanto, na verdade, a gente sabe que não é. É pela graça de Deus, é pelo perdão que é a nós estendido. Então o Senhor conta essa parábola para esses que se acham, para esses que se consideram superior e desprezam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. Subir ao templo. Jerusalém é uma cidade construída sobre um monte, o Monte Sião. E sempre que um judeu vai a Jerusalém ou vai ao templo, usa a expressão subir. Jerusalém é considerado o lugar mais alto, não necessariamente em altitude, mas em importância. Então, sempre que se vai ao templo, se sobe ao templo. Lembrando a você que dentro da religião judaica é templo, no singular. Não existem templos. Templo é a habitação de Deus. Na religião judaica, Deus habita um único lugar na face da terra, que é o templo, que hoje não existe mais, foi destruído no ano 70. Sinagogas não eram templos. Sinagogas eram locais de reunião e oração. Templo era entendido como lugar da habitação de Deus. Então, foi ao templo para orar um publicano e foi também um fariseu. O fariseu era membro de um grupo religioso muito zeloso pela fé em Israel, que havia, em sua maioria, se desviado do bom caminho e passado a viver de formalismo, de aparência, mais ou menos como hoje alguém da religião cristã, que não tem uma vida correta com Deus, mas faz questão de aparentar que tem. E o publicano quem era? Era um funcionário público que cobrava impostos para Roma e era odiado por fazer isso, então ele usurpava do próprio povo e via, assim,
via ali no seu serviço uma oportunidade para furtar. Então, os publicanos eram conhecidos como corruptos, pessoas que estavam cobrando mais do que era o que Roma cobrava, né? Então, basicamente, um corrupto, um ladrão. Vão os dois para o templo. E aí o fariseu orava em pé. E ele orava para si mesmo. Ele dizia para si mesmo. Veja que a oração do fariseu não é para Deus, ele estava dizendo para si mesmo. E os fariseus faziam questão de fazer suas orações em público, assim, e fazer algo muito vistoso, né? Então, era comum ficarem num local assim mais visível, braços levantados, né? Naquela postura para realmente aparecer, para que as pessoas dissessem, olha como aquele homem ora, né? E ele fazia uma oração para si mesmo. E ele dizia assim, ó Deus, eu te agradeço. E aí, cuidado para essa oração nunca passar pelos seus lábios. Porque tem uma aparência aqui de piedade, de santidade. Ó, estou agradecendo a Deus. Mas veja como a oração, na verdade, não é uma oração. É uma declaração de superioridade, é um pecado. Te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Ele está se dizendo perfeito. A Bíblia nos ensina que quem odeia o seu irmão é assassino. Então, esse aqui fala que nunca odiou ninguém. A Bíblia ensina que quando alguém olha para outra pessoa com um olhar impróprio, sexualmente impróprio, cometeu adultério. Esse aqui não. Não é que nem os outros homens. Os outros é que são ruins, ele não. Então, ele agradece a Deus porque ele é o tal. Inclusive, olha para o publicano e fala assim, eu também não sou como aquele lá. E o publicano, ele falou mais ainda, ele falou, jejuo 2 vezes por semana. O jejum, ele foi instituído lá no Yom Kippur, o dia do perdão, 1 vez por ano. Esse aqui não, esse aqui era fantástico. Jejuava 2 vezes por semana. Então ele achava isso um grande ato, um mérito dele, como muitos cristãos acham, que as coisas que eles fazem lhes garantem, assim, uma presença especial diante de Deus. Porque, olha, afinal de contas, eu sou aquele que faz isso, né? Eu jejuo, eu faço isso, já vi gente assim no meio cristão. E ainda fala assim, ó, dou o dízimo de tudo quanto ganho, ainda que a lei estabelecesse quais eram os dízimos. Os fariseus, alguns deles chegavam a dar 20%, o dízimo era 10% da produção, e servia basicamente para sustentar o serviço religioso no templo. E antes de Israel ser dominado por outros países, dízimo e impostos estatais praticamente se confundiam como uma coisa só. E esse aqui se orgulha, né? Inclusive eles tinham até um costume, se eles fossem comer alguma coisa, uma refeição, por exemplo, fora de casa, e ele comia a refeição e depois ele dava o dízimo pela refeição, porque vai que a pessoa que preparou a refeição não deu o seu dízimo. Então eles eram assim super zelosos e aí com isso se achavam, né? Curioso que esse espírito anda por aí até hoje. E o publicano ficou à distância. O templo, ele era praticamente um bairro de tão grande que era, né? Tinha a parte central do templo, o santuário, e aí então tinha o pátio das mulheres, e aí mais fora, mais longe, tinha o pátio dos estrangeiros, o pátio dos não-judeus. Talvez o publicano tenha ficado lá, no pátio dos não-judeus, e o fariseu lá mais perto do santuário. Eram divisões, né, que tinha ali para as pessoas, mesmo pessoas que não eram da religião de Israel, poderem se achegar. E o publicano fica de longe. E ele não ousava nem olhar para o céu. É aquela nossa ideia, né, que a gente representa o céu como a morada de Deus, mas o céu superior, né? Mas a verdade é que a gente tem esse senso de respeito, de considerar que Deus está mais elevado do que a gente. Então esse homem nem levava o seu olhar e ele batia no peito. O bater no peito é típico da cultura judaica como uma expressão de luto, de pesar, uma expressão assim de que a coisa está ruim, alguém morreu. E ele faz isso por quê? Porque ele se considera um pecador. Ele fala, tem misericórdia de mim, Senhor, eu sou pecador. Ele reconhece a sua condição de pecado e ele pede a misericórdia de Deus. E aí o Senhor falou que esse homem que pediu a misericórdia, o publicano, ele voltou para casa justificado diante de Deus. Porque quem se exalta vai ser humilhado e quem se humilha será exaltado. Então, o fariseu não podia ser justificado, não confessou nada. Ele não pediu perdão de nada. Na verdade, ele estava explicando para Deus o como ele era bom. E o publicano não, esse foi lá e reconheceu, fez o seu lamento. Lamento, aliás, é uma forma muito comum na literatura bíblica. Nós temos salmos de lamento, nós temos livros de lamento, e é uma coisa que parece que falta na vida de muitos cristãos e até de muitas comunidades. Não se lamenta o pecado, não se lamenta a dor, não se lamenta a perdição dos perdidos, mas esse homem aqui, ele lamentou o próprio pecado e o Senhor falou, esse foi justificado. Porque tem esse princípio, quem se exalta será humilhado.
Ora, ninguém tem do que se exaltar, todo ser humano peca. Então a pessoa está tentando se colocar, na verdade, numa situação mentirosa. E quando vem a verdade, ela cai. E por isso a humilhação. Seja pública, seja nos dias atuais, seja diante de Deus, diante do trono, no julgamento. E agora quem se humilha? Esse será exaltado. Por quê? Porque esse se colocou na posição correta. Quem se humilha está assumindo a sua condição de pecador. E só quem assume diante de Deus a sua condição de pecador e pede perdão é que pode ser perdoado e recebido nos braços do Pai, o que é então uma exaltação. E assim Jesus deixa muito claro que esse espírito de formalismo religioso para ter aparências, ele não tem nada a ver com o amor de Deus. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Volte na próxima, porque aqui nós estudamos a Bíblia. Até lá.